Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred do Destino Praia e hoje a gente está aqui na Riviera de São Lourenço, em Bertioga. E olha que lindo o visual aqui da Riviera de São Lourenço. Então nesse vídeo aqui a gente vai explorar bem a Riviera, eu vou mostrar a praia, eu vou mostrar o bairro aqui, como que é, o shopping da Riviera, a Marginal também, que tem opções de comércio e de serviços. Vou contar um pouquinho da história aqui da Riviera de São Lourenço, dar algumas informações, alguns números, e vou mostrar também opções de hospedagens, a parte hotéis, também alguns condomínios com serviço de hotelaria, tá? Então algumas opções de hospedagens aqui também ao longo do vídeo. E a praia da Riviera, então a praia de São Lourenço tem cerca de quase 5 quilômetros de extensão. E ela é bem característica aqui das praias da região, ó. Ela tem uma faixa de areia um pouco mais escura, tá? Ali onde a maré não chega, mais pra cima fica um pouquinho mais clara. Uma areia dura, então ela é muito boa para caminhadas, para prática de esportes, tá? Para as crianças brincarem também, é bem bacana. O mar, ele é muito bom, tá? A balneabilidade aqui é ok, o mar não é poluído. As ondas são bem fraquinhas no raso, então dá para entrar tranquilamente, crianças, pessoas que não sabem nadar, no raso. Aí um pouquinho mais profundo as ondas ficam na altura do joelho, e mais lá pro fundo elas ficam mais fortes. Então uma praia boa aqui para caminhar, para entrar no mar, tá? E tem toda a infraestrutura aqui da Riviera também, ó. Ó o visual, que lindo. A Riviera de São Lourenço é o maior empreendimento imobiliário do litoral brasileiro, tá? São cerca de 12 mil imóveis aqui hoje, cerca de 2.000 casas e 200 prédios, tá? Totalizando 12 mil imóveis. Tem cerca de 10 mil residentes fixos, mas tem um público flutuante que pode chegar a 60, 70 mil pessoas nos picos, de feriados da alta temporada. E é um dos bairros mais caros do Brasil, tá? Em alguns rankings chega a figurar com o metro quadrado mais caro do Brasil, acima até do Leblon, no Rio de Janeiro, que frequentemente está em topo de rankings. Aqui não é um condomínio, tá? Fechado, é um bairro aberto, tá? Tem uma portaria que você entra, mas ali não precisa se identificar, é só entrar. E depois tem todo aqui, todo um planejamento, tem toda a manutenção que é feita pela própria Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço. E eu vou explicar isso ao longo do vídeo, mas ainda está em implementação o projeto. Então tem uma parte ainda que está sendo desenvolvida, vai ser ampliada a Riviera, Depois eu vou mostrar um pouquinho ali o ponto onde está sendo ampliado também. E a maior parte da orla aqui da Riviera é ocupada por prédios, tá? Tem só um trechinho ali com casas pé na areia, que eu vou mostrar ali daqui a pouquinho também. Então, mas a maior parte aqui da orla é ocupada por prédios. E as duas pontas aqui da praia de São Lourenço ficam fora da Riviera. Então a ponta aqui do lado direito, da praia de São Lourenço, fica o bairro do Indaiá, que eu mostrei no vídeo anterior. E aqui no lado esquerdo, aqui nesse canto, fica a Vila São Lourenço, que eu vou mostrar aqui no final do vídeo, que também está fora da Riviera, mas lá tem algumas opções de hotéis mais baratos, pousadinhas, e também o acesso até a praia de Itaguaré, que vai ser o vídeo seguinte aqui do canal. Então a gente está fazendo vídeos praia por praia aqui de Bertioga. Começamos lá na altura do canal de Bertioga, depois praia da Enseada, e a gente tá vindo. E vamos terminar lá na praia de Boracéia, na divisa com São Sebastião. A playlist com todos os vídeos das praias de Bertioga na sequência está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E a gente tá aqui no ponto central aqui da orla, então eu entrei por aqui, ó, que é a avenida que dá acesso, à Riviera desde lá da rodovia. Então chega nesse ponto aqui, então é o acesso principal aqui até a praia da Riviera. E a Riviera é dividida em vários módulos, se eu não me engano são 33 módulos, alguns com prédios e outros com casas e outros comerciais. Nem todos os módulos estão implementados, alguns ainda estão em implementação. E esse aqui na nossa frente é o único que tem casas pé na areia, tá? São as únicas casas pé na areia aqui na Riviera. Eu acho que tem umas 15 casas que ficam pé na areia mesmo e algumas um pouquinho aqui para dentro do bairro. Mas é um dos módulos mais antigos aqui da Riviera. Agora vamos dar um pulo ali na avenida principal. Eu vou mostrar um pouquinho aqui ali dessa parte de entrada primeiro. Depois a gente vai explorar outros trechos da praia aqui,
eu vou mostrar o Ilha da Madeira, um condomínio residencial tipo resort, com serviços de hotelaria. Eu já fiquei hospedado lá. Então aqui é a entrada, ó, principal, né, quando se chega pela avenida principal da Riviera. Aqui fica o Maremonte, ó, na nossa frente, que é um dos restaurantes mais famosos e antigos aqui da Riviera. Ó, ele fica de frente para o mar. Aqui tem algumas opções, ó, de barracas aqui e ambulantes, tá? Então aqui é o acesso, né, que a gente tava ali na praia, tá? A entrada do Maremonte fica aqui. Então aqui tem essa rotatória que fica no final da avenida, que dá acesso à Riviera. E aqui, ó, fica o CIV, que é o Sistema Integrado de Vendas de Imóveis, ó. Então aqui na Riviera tem várias imobiliárias, tá? Não só aqui, mas em vários pontos. Mas aqui no CIV, né, as imobiliárias que fazem parte do CIV, o cadastro, né, dos imóveis ficam todos reunidos aqui para quem deseja comprar algum apartamento ou casa aqui na Riviera. Ó, então ali fica o CIV, ó, e aqui é a avenida que dá acesso. Então essa avenida aqui, uns 300, 400 metros para frente, fica o shopping da Riviera. E mais ou menos 1 quilômetro mais para frente fica a rodovia Rio Santos, onde tem a portaria que dá acesso à Riviera. E agora a gente está num outro ponto aqui da Riviera, mais perto de onde a gente estava, para mostrar uma curiosidade aqui para vocês, que esse aqui é o edifício Riviera, ó. E ele foi o primeiro prédio que foi construído aqui na Riviera de São Lourenço. As obras aqui desse prédio foram iniciadas em 1983, há mais de 40 anos atrás, tá? Então vou contar um pouco aqui da história da Riviera. Então aqui foi implementado, né? Começou a ser implementado na década de 1980. Em 1979, os diretores da construtora Sobloco, que é a responsável aqui pela Riviera, tomaram conhecimento dessa área, e era uma região que não tinha muito acesso ainda naquela época, tá? Então eles fizeram um voo de helicóptero por aqui e viram o potencial que tinha aqui essa região e definiram então o projeto da Riviera de São Lourenço. Isso no final da década de 70, começo da década de 80. E o projeto foi implementado, foi desenvolvido, né, naquela época, nos mesmos moldes do que está sendo feito hoje. Então tudo foi seguido à risca, né, o projeto, né, que foi feito naquela época. Então as vendas aqui dos terrenos e os primeiros apartamentos começou em 1985. Só que naquela época ainda o acesso até aqui era bem complicado, porque a rodovia Mogi Bertioga foi implementada em 1982 e a rodovia Rio Santos foi implementada em 1985. Então era uma região meio inóspita ainda, sabe? Não estava desenvolvida e muita gente duvidava do potencial aqui dessa região. E no começo as vendas até empacaram, sabe? A Sobloco teve que ser meio persistente aqui, porque era um projeto grandioso, né? Quem chegava aqui nessa região que era isolada, né, e via, né, esse projeto sendo desenvolvido aqui no meio do nada, né, né, com um projeto que seria uma nova cidade praticamente. Então muita gente, né, não acreditava muito, e naquela época o acesso era mais fácil ao litoral sul de São Paulo, né, tanto as cidades aqui da Baixada Santista, Guarujá, Santos, mas, né, as cidades que tinha mais potencial, né, desenvolvimento naquela época era Praia Grande e outras cidades do litoral sul. Então no começo foi até um pouco difícil para a Riviera engrenar, mas ao longo dos anos, aí no final da década de 80 e principalmente a partir da década de 1990, a Riviera começou a ficar mais famosa e bombou, né? E a gente tá aqui, ó, num ponto um pouco mais à direita, né, da praia, né? Então a gente tá mais aqui pro lado direito da onde a gente estava antes. E olha o visual como é bonito aqui, ó. Muitos prédios, coqueiros na orla. O bacana aqui da Riviera é que os prédios, praticamente todos, eu acho que todos têm serviço de praia, né, com cadeira e guarda-sol, tá? E aí em muitos pontos ficam barracas de praia, ó, e ambulantes para atender os banhistas. É claro que nos períodos de maior movimento, né, vai ter uma oferta maior.
mas é um ambiente seguro, né? E a Riviera é um bairro planejado, tá? Várias características de planejamento, de trabalhos ambientais, educativos aqui que a Riviera faz. Ela foi o primeiro empreendimento imobiliário do planeta a receber a certificação ISO 14001, que é de gestão ambiental. Então desde o início teve um grande trabalho aqui de preocupação, né, de sustentabilidade, isso desde lá da década de 80, e também de planejamento ambiental. Então é feito todo o tratamento de esgoto, coleta de lixo, o trabalho de limpeza, de organização aqui das vias, né, do bairro. Tudo é feito pela Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço. A Associação dos Amigos tem 600 funcionários, é o maior empregador de Bertioga. A Riviera corresponde a mais da metade do que Bertioga arrecada de IPTU. Então ela contribuiu bastante, né, para o desenvolvimento da cidade de Bertioga também. A Riviera fica uns 15 quilômetros mais ou menos distante do centro de Bertioga e uns 110 quilômetros distantes de São Paulo. E olha que interessante, ó, os prédios eles são implementados para que um maior número de prédios possam ter vista, né, apartamentos com vista para o mar. Então é claro que nem todos os apartamentos têm vista para o mar, né? Porque tem apartamentos que ficam aos fundos também dos prédios, tá? Mas ó, é feito, né, um projeto para que mais prédios possam ter vista para o mar. Os apartamentos aqui são caríssimos, tá? Principalmente esses pé na areia aqui custam vários milhões de reais, tá? Um apartamento aqui pé na areia com vista para o mar. Mas tem prédios também que ficam mais para dentro do bairro, né? E aí vão ficando mais baratos. E o interessante aqui da Riviera, então, que é o bairro, né, que mais contribui para o IPTU de Bertioga, né? Que mais gera também empregos para Bertioga. São cerca de 6 mil funcionários diretos aqui na associação dos Amigos da Riviera e no restante dos empreendimentos aqui, nos comércios, nos apartamentos, né, nos condomínios. Então são cerca de 6 mil empregos diretos que a Riviera gera. Então o município arrecada bastante, né, por conta da Riviera. Mas o município de Bertioga praticamente não tem custo com a Riviera de São Lourenço, porque tudo aqui toda a manutenção é feita pela Associação dos Amigos da Riviera, ó. Tem segurança que fica rodando na praia, tá? Então o trabalho de limpeza da praia e do bairro, coleta de lixo, tratamento de esgoto, projetos de educação ambiental, tudo é mantido pela Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço, né? As vias públicas também, enfim, tudo é mantido pela Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço, sem custo para a Prefeitura de Bertioga. E aqui é um ambiente bem lindo, tudo organizado, o paisagismo é bonito, tá? Então a gente tem aqui os módulos que ficam mais próximos da praia, então a maioria aqui é composto por prédios, tá? E tem muitos módulos também de casas, que a maioria ficam mais distantes, alguns até 1 quilômetro para dentro do bairro. Então um ambiente mais tranquilo, com maior contato com a natureza, tá? E agora a gente vai avançar um pouquinho mais ainda para o lado direito. Eu vou mostrar o Ilha da Madeira para vocês, que é uma opção bem bacana de hospedagem aqui na Riviera de São Lourenço. E esse aqui é o Ilha da Madeira Resort. Ele é um residência resort. Então é um prédio onde você pode alugar um apartamento, e ele tem serviços de hotelaria e uma infraestrutura completa de lazer. A gente está aqui na fachada de entrada dele, mas vamos dar um pulo na rua de trás que eu vou mostrar o acesso até a praia aqui a partir do Ilha da Madeira. Então aqui, ó, a gente tá aos fundos do Ilha da Madeira. O Ilha da Madeira tá aqui, ó, tem uma torre aqui, ó, seria essa torre aqui, mas ele na verdade é composto por 3 torres, tá? O Ilha da Madeira. E aqui, ó, no miolo aqui dessa área tem um bosque, que eu já vou comentar para vocês. Então, saindo ali pelo Ilha da Madeira, você cruza o bosque, e aí tem essa rua aqui de trás da praia, e ali já fica o acesso até a praia. Então vou mostrar aqui também a praia aqui nesse ponto aqui. Então o bacana do Ilha da Madeira é que ele tem uma infraestrutura completa de lazer. Tem piscina externa, adulto, infantil, tem piscina coberta aquecida, tem brinquedoteca, playground, ele tem sala de jogos, uma sala de cinema, tem uma mini conveniência.
ele tem restaurante, o restaurante abre para café da manhã, almoço e jantar, um restaurante muito bom, é até famoso aqui na Riviera, porque ele é aberto também a não hóspedes. E os apartamentos, eu acho que todos os apartamentos têm 2 quartos, então são apartamentos amplos, já inclui cozinha, tá? E os apartamentos você aluga direto com os proprietários, tá? Mas tem o pool Ilha da Madeira, né, que reúne aí os apartamentos de um grupo de proprietários. Olha que legal aqui, ó, a orla aqui, ó, como é bem cuidada, né, bonita. Aqui os apartamentos, frente mar, né, pé na areia. Então o pool Ilha da Madeira, os apartamentos são padronizados, tá? Todos já incluem roupa de cama, roupa de banho. Lá no Ilha da Madeira todos os apartamentos incluem serviço de limpeza e arrumação diária, tá? Tem máquina de gelo também. E pelo QR Code e pelos links que estão na descrição do vídeo do primeiro comentário, você consegue consultar os preços e ver mais informações dos apartamentos do pool Ilha da Madeira. E o Ilha da Madeira, ó, tem serviço de praia. Agora deu uma fechada aqui no tempo, né? Mas esses guarda-sóis brancos, então, são do serviço de praia do Ilha da Madeira. Então eles montam o guarda-sol aqui na praia. Tem ali uma água saborizada, acho que não é saborizada, tem uma água ali para os hóspedes. E fica num ponto, então, que tem uma barraca de praia aqui também, né? Que faz atendimento aqui de bebidas, porções. Ficam uns ambulantes aqui também, ó, coco, milho, geralmente passa sorvete. Então mesmo na baixa temporada, ó, um dia de semana de abril, tem um bom movimento aqui no Ilha da Madeira, ó, tem bastante gente. E aqui a gente tá ainda no lado direito da praia, né? Então a gente avançou um pouco mais aqui pro lado direito, tá? Já no final, ó, esses prédios aqui na nossa frente são os últimos, né? Antes da implementação da nova fase, que eu já vou mostrar logo depois, que fica ali na sequência. Então a Riviera está sendo ampliada e a praia aqui é uma delícia. E aqui, ó, a gente está na parte da Riviera de São Lourenço que ainda está sendo implementada. Então é a última parte aqui que estava livre ainda do projeto da Riviera de São Lourenço. Então, ó, aqui, né, já está tudo completo, né? E aqui seria essa parte nova, incluindo o módulo 1. Então o módulo 1 ficou para o final, né, do projeto de implementação da Riviera de São Lourenço. E aqui é uma área enorme, tá? Aqui na nossa frente fica a praia, não tá dando para ver ali por causa da vegetação, mas ela vai desde a praia até a marginal da Riviera lá. Então aqui vão ser vários módulos, alguns com casas, outros com prédios. Também vai ter um hotel, uma marina, enfim, é uma área bem grande. E aqui ainda vai levar vários anos, acho que 10, 15, 20 anos para tudo ser construído e implementado, ó. Tem até uma construção começando ali na frente já. Mas aí nas próximas décadas, então, vão sendo lançados aqui os imóveis, os apartamentos, os empreendimentos aqui nessa área. E aqui, ó, é o Riviera Shopping. É o shopping center aqui da Riviera. É um shopping pequeno, tá? Tem cerca de 50 lojas e umas 15 opções de alimentação. Então aqui é a avenida principal da Riviera, ó. Desse lado é mais ou menos acho que uns 700, 800 metros para frente fica a portaria lá de entrada, tá? E a praia, né, o acesso à praia tá aqui a uns 300, 400 metros aqui no outro sentido. E o shopping, então, é a principal área aqui de compras dentro aqui, né, integrado à Riviera. Mas é um shopping, então, que tem as opções de alimentação, tem boliche, tem um espaço ali de entretenimento infantil, também alguns jogos eletrônicos, tá? Eu acredito que ele esteja em expansão ali na frente, ó. Eu acho que ele vai ser ampliado. Ele tem farmácia também, tem um supermercado Pão de Açúcar bem pequenininho. Mas além aqui do shopping, aí tem uma outra área de comércio e serviços que é até maior, que é a marginal da Riviera. Eu vou mostrar agora na sequência. E essa aqui, ó, é a marginal da Riviera. Ela pertence à Riviera, mas fica aqui, ó, às margens da rodovia Rio Santos e fica meio que em anexo à Riviera. Então, para chegar aqui é necessário sair pela portaria da Riviera e chegar até aqui nessa avenida, então, que margeia Rio Santos. E aqui é uma área comercial, então tem muitas opções, ó. Tem um supermercado Pão de Açúcar, que é bem grande. Tem algumas galerias com várias lojas.
farmácia, aqui na frente é um restaurante jangada, posto de combustíveis. Então é a área que mais concentra aqui o comércio da Riviera. Então com lojas, opções de comércio e também de alimentação. Tem um McDonald's lá na frente e tem uma opção de hospedagem aqui. Eu vou lá mostrar ela para vocês. E esse prédio aqui, ó, na nossa frente, esse aqui é o Residencial Anchieta. Então a gente ainda está aqui na região da Marginal da Riviera, ó. Aqui fica uma galeria comercial, né, com opções de comércio, de serviços. Aqui na frente o Pão de Açúcar. Aqui tem padaria também. Essa construção preta aqui, a gente tá nos fundos de um McDonald's, ó. Então, o Residencial Anchieta, eu acredito que seja uma das opções mais econômicas de hospedagem na Riviera. Ele é um prédio, né, com apartamentos de 1 e 2 quartos mobiliados. Pelo link que está no QR Code, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, os apartamentos já incluem roupa de cama e de banho. Então, pelos links você consegue consultar os preços e ver mais informações, tá? Os apartamentos também já tem cozinha, uma cozinha compacta mobiliada. Então aqui você vai estar distante da praia, em torno de uns 2 quilômetros. Esse prédio não tem infraestrutura de lazer, tá? Mas é aí uma das opções mais econômicas, se não a mais econômica de hospedagem na Riviera. É claro que não é barato, porque aqui tudo, né, os preços são meio que inflacionados. Embora aqui seja distante da praia, uns 2 quilômetros, mas você está aqui nas margens da Rio Santos, que facilita o deslocamento para outras praias aqui da região, né? Então facilita para explorar aqui a região. Ó, esse aqui é o Amaryllis Flat Service, que é uma opção de hospedagem bem interessante, porque você aluga um apartamento, mas tem infraestrutura de lazer e tem serviço de hotelaria também, tá? Então deixa eu mostrar primeiro aqui o local que a gente tá. Então a gente tá aqui mais no interior da Riviera, então já são os módulos que é formado mais por casas, tá? Aqui é um módulo bem antigo, então as casas já são mais antigas, mas é uma região, ó, bastante agradável, com muita natureza, tá? A gente tá meio distante aqui, eu acho que 1 quilômetro e pouquinho do shopping e 1,5 quilômetro da praia, tá? Então é para quem quer ficar, né, numa região mais tranquila, tá? E o interessante aqui do Amaryllis é que ele tem restaurante, ele tem piscinas climatizadas, adulto e infantil, tem um mini mercadinho, tem serviço de limpeza, né, nos quartos, né, nos apartamentos, tem um playground também. Então ele tem essa opção né, de você alugar um apartamento, né, e ter uma infraestrutura de hotel. Pelo link que está aí no QR Code, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, você acessa um proprietário que tem vários apartamentos, tá? Aqui no Amaryllis, de várias configurações diferentes, tá? Então dá uma olhada. Eu acho que a maioria dos apartamentos, ou todos, também tem cozinha, uma cozinha compacta. Então uma opção interessante aqui, mais aqui para dentro, né, da Riviera de São Lourenço. E agora a gente vai acessar aqui o canto esquerdo da praia de São Lourenço, tá? Então estamos chegando aqui nesse ponto. E olha que bonito aqui, ó. A orla aqui, ó, toda ajardinada, né? Aqui os prédios. E a Riviera termina nesse ponto aqui, tá? Pelo lado esquerdo. Então a gente tava lá no lado direito, né, antes. E agora a gente vai explorar aqui o final da Riviera do outro lado. Então agora a gente está aqui no canto esquerdo, né, da Riviera de São Lourenço. Então a Riviera termina aqui, ó. E aqui na frente, ó, no final da praia, aqui no canto esquerdo, ali na frente fica o Jardim São Lourenço, que é um outro bairro, tá? Que é fora da Riviera. Então a gente vai lá nele já. E aqui então, nesse canto, ó, lá no final o mar fica mais calminho, tem até umas marinas ali. Mas aqui, ó, aqui na frente tá até, o mar tá até meio fortinho, tem até alguns surfistas ali. Eu acho que as ondas estão quebrando melhor nesse ponto aqui hoje na Riviera, tá? Então, a gente chegou, né, aqui nesse outro ponto da orla, ó, e ela é similar, né, àquela região que a gente tava lá do lado direito, ó. Prédios aqui, ó, frente mar, pé na areia. Aqui são prédios até mais novos, tá? Então são mais novos, mais modernos, tá? Até mais caros alguns. E aqui também, ó, tem todo o serviço de praia dos prédios, várias barracas aqui, ó, para atender os banhistas com porções, bebidas, também tem ambulantes, coco, milho, tá?
Então a infraestrutura por toda a Riviera aqui é similar na praia. Nessa região aqui no miolo aqui mais ou menos, fica uma parte hotel, que também é mais uma opção de hospedagem aqui na Riviera, que é o Boulevard Flat, é o Travel Inn Boulevard Flat, com infraestrutura de lazer. Também tem piscinas, sauna, sala de jogos, playground, quadras, tem restaurante, os apartamentos também são mobiliados, tá? Eu acho que são equipados, a maioria são equipados, ou todos com uma mini cozinha. Ele fica uns 150 metros distante da praia. Tem serviço de limpeza também nos quartos. E lá no meu outro projeto, no Dicas Onde Ficar, no blog Dicas Onde Ficar, tem um artigo Onde Ficar em Bertioga, e nele tem uma listagem mais completa das opções de hospedagens aqui na Riviera de São Lourenço e também aqui no Jardim São Lourenço, que também tem várias opções aqui de pousadinhas e hotéis mais econômicos nesse bairro aqui vizinho, que fica na mesma praia. Então lá o bacana é que lá que a lista de hospedagem está dividida por nota de avaliação dos hóspedes. Também tem a distância até a praia e as principais comodidades de cada hotel, pousada, como por exemplo piscina, brinquedoteca, restaurante, sala de jogos, enfim. Então dá uma olhada lá, e aí pode facilitar aí para você encontrar uma hospedagem aqui na Riviera de São Lourenço ou no Jardim São Lourenço, aqui que a gente vai explorar lá esse bairro agora. Então eu vou mostrar ali um pouquinho como que é o Jardim São Lourenço e o caminho que vai até a Praia de Itaguaré. A Praia de Itaguaré tá logo aqui atrás, ó, bem aqui atrás. Então vai ser a praia do próximo vídeo aqui do canal. E o bacana é que é um contraponto, né, a Praia de Itaguaré com a Riviera de São Lourenço aqui. Porque a Praia de Itaguaré ela é deserta, tá? Embora tenha havido aí grandes disputas judiciais tentando fazer loteamentos, né, imobiliários nela, mas ela permaneceu deserta. Eu vou contar tudo isso lá no vídeo da Praia de Itaguaré. Então é um contraponto aqui da Riviera, que foi um bairro urbanizado, né, praticamente totalmente ocupado, embora tenha sido feito um trabalho exemplar aqui, né, de planejamento e de gestão ambiental, tá? Isso com certeza a Riviera tem, né, um destaque, né, em relação a isso. Mas a Praia de Itaguaré, que é vizinha aqui, permanece deserta, e agora recentemente ela foi inserida em um parque estadual. Então ela vai continuar sendo deserta, né? Conseguiram afastar, né, a especulação imobiliária dela. Então a gente vai aqui no canto esquerdo aqui da praia aqui de São Lourenço. Vamos entrar ali no Jardim São Lourenço e vamos até o acesso ali à Praia de Itaguaré. Então aqui, ó, atravessando o riozinho, então tecnicamente a gente já está fora da Riviera. Esses prédios aqui na nossa frente são os últimos da Riviera, e pro lado de cá já é o Jardim São Lourenço, que agora tem prédios também, né, infelizmente, né, porque era um bairro com casas, assim, casas bem antigas, e os prédios acabaram meio que descaracterizando um pouco aqui o bairro, que é um bairrinho bem gostosinho, com bastante natureza. E a praia aqui, ó, então é a mesma praia, né, de São Lourenço, só que nesse canto aqui o mar fica mais calminho, mas tem infraestrutura aqui também, ó, de barracas para atender os banhistas, tá? E tem um pessoal que vem pegar praia aqui, dá para chegar de carro até aqui. Não é pela Riviera, a entrada é pela rodovia Rio Santos, que é uma outra entrada para chegar aqui, mas dá para chegar, estacionar aqui pertinho e pegar praia aqui também. Olha, esses guarda-sóis aqui verdes são do Hotel Canto da Riviera, que é um hotelzinho que fica aqui no Jardim São Lourenço, com uma opção mais econômica, né, de hospedagem, mais simples, e na mesma praia aqui da Riviera. Então vamos entrar aqui no bairro. Então vou mostrar esse Hotel Canto da Riviera. E aqui, ó, fica esse prédião aqui, pé na areia. Se eu não me engano, o nome dele é Península São Lourenço, que é um prédio aí nos mesmos moldes quase aí, no mesmo estilo, né, dos prédios da Riviera, né, de arquitetura e de infraestrutura de lazer, mas ele fica fora da Riviera, tá? E tem mais outros prédios aqui no Jardim São Lourenço, no interior do bairro, mais distantes, acho que uns 400, 500 metros da praia. E com certeza aqui, por estarem fora, né, da Riviera, os preços são mais acessíveis, né, menos caros do que os da Riviera.
embora esse aqui, né, por estar pé na areia, com certeza é um prédio, né, com apartamentos, né, bem valorizados. Ó, aqui tem o posto 9, ó, do Corpo de Bombeiros. Vamos avançando aqui então pelo Jardim São Lourenço. E o nosso objetivo é chegar até a entrada lá da praia de Itaguaré. E aí a praia de Itaguaré vai ser o próximo vídeo. Então a gente tá fazendo vídeos, né, de todas as praias aqui de Bertioga na sequência. E a playlist com todos os vídeos está na descrição e no primeiro comentário. E esse aqui, ó, é o Hotel Canto da Riviera. Então, ó, ele tem um acesso bem pertinho aqui pra praia, ó, que tá logo aqui na frente, tá? E é um hotel antigo, simples, tá? Ó, os ar-condicionados ainda são do modelo antigo. Ele tem piscinas externas, adulto, infantil, tem piscina coberta aquecida, tá? E aqui, ó, o Jardim São Lourenço, então tem algumas áreas aqui de estacionamento, porque aqui enche bastante, né? Nos finais de semana, feriados, no verão. E mais pro interior aqui do bairro tem até algumas opções ali de comércio, de restaurantes, tá? De alimentação. Não é uma super infraestrutura, mas tem ali algumas opções. Mas nós vamos aqui pro outro lado aqui do bairro, margeando o costão aqui com vegetação, para acessar a praia de Itaguaré. E aqui no Jardim São Lourenço, aqui para dentro do bairro, tem várias opções de pousadinhas, tá? E de hospedagens também, algumas até um pouco charmosinhas, outras mais simples e econômicas. Mas aqui o predomínio são de hospedagens com integração com a natureza, tá? O que é bem bacana. E aí então lá no blog Dicas Onde Ficar, no artigo Onde Ficar em Bertioga, tem uma lista então completa de hospedagens aqui no Jardim São Lourenço. Mas aqui para acessar a Riviera de São Lourenço não tem ligação aqui por dentro, tá? É necessário sair até a rodovia Rio Santos e entrar na Riviera pela entrada principal. Eu acho que deve dar uns 5 quilômetros daqui mais ou menos. Somente a praia aqui, né, de São Lourenço que dá para acessar, né, por aqui, mas a parte comercial da Riviera não. Aqui, ó, ficam algumas marinas, tá? Então é uma região com marinas. Acho que uma ou duas marinas, né? Por conta do mar ali ser calminho. E aqui, ó, fica um bairro com bastante integração aqui com a natureza. Eu acho bem legal que esse contraponto aqui, né? Na mesma praia da Riviera, ó, casinhas antigas, tá? Até um pouquinho de estilo um pouquinho caiçara, tá? Então eu acho bem legal, gosto bastante aqui dessa região, por conta aqui dessa natureza, né, mais preservada, né, e essas casinhas aqui que eu particularmente acho bem charmosas. Olha que legal, Centro Treinamento Surfuncional. Então tem treinamento para surfistas, pilates, treinamento funcional, yoga, físio, hospedagem, terapia esportiva, escola de surf. Que legal. Então aqui tem um ambiente, né, mais rústico. Ó, ali na frente tem um sushi, né, Sushi Flow. Então tem até algumas opções aqui de alimentação também. Ó, aqui também alguns grafites, ó, tem um artista aqui, ó, fazendo seus trabalhos. Olha que legal, ó. Bastante natureza. Ó, aqui tem mais uma marina. E aqui também tem, ó, cerveja artesanal, hambúrguer e porções. Soul Hops. Aberto todos os dias a partir das 16. E para sair ali da praia de São Lourenço e vir aqui sentido a praia de Itaguaré, não tem erro. É só pegar a última rua lá no cantinho da praia de São Lourenço e vir margeando, tá? Todo o costão aqui e a gente chega na praia de Itaguaré. Ó, aqui a gente tem o quintal de Itaguaré, ó, que tem tanto estacionamento, R$30, tem duchas e tem opções aqui de alimentação desde o café da manhã até o happy hour. E aqui a gente segue então para acessar a praia de Itaguaré.
Aqui tem um portalzinho. E vamos chegar nessa praia aqui então, que é uma praia deserta, tá? E que agora faz parte de um parque estadual. Então aqui a gente vai finalizando então o vídeo da Riviera de São Lourenço, tá? E no próximo vídeo então eu vou explorar aqui, a gente vai explorar a praia de Itaguaré, tanto esse ponto aqui que a gente acessa, né, pela praia de São Lourenço, quanto o outro ponto que a gente acessa lá pelo rio Itaguaré, tá? Perto das barraquinhas de ostras da rodovia Rio Santos. E olha o visual aqui, que lindo, da praia deserta. Então um abraço e até o próximo vídeo aqui na praia de Itaguaré.